Então, pessoal, bem-vindos à nossa aula e nós iremos, então, fazer uma introdução ao conteúdo da nossa disciplina. Os slides referentes a esta aula já estão postados lá no Ava para que vocês possam acessar, ok? Então, a aula de hoje de introdução à biologia celular e do desenvolvimento, a gente vai trabalhar com o fenômeno da vida, o desenvolvimento da microscopia, de que forma ela contribuiu para o estudo das células, de que forma, né, o desenvolvimento da microscopia tem contribuído para o avanço científico, características em geral da célula, as suas classificações, a diversidade. Basicamente é isso que a gente vai estar vendo na aula de hoje. Nós temos, pessoal, nos ecossistemas, né, no nosso planeta, os organismos vivos, quanto à nutrição, dois tipos, duas características. Aqueles que são capazes ou não de produzir o seu próprio alimento. Então, existem organismos vivos que necessitam de obter o alimento por meio da dieta. E outros, a partir de substâncias inorgânicas simples, são capazes de sintetizar esse alimento. Aqueles que não sintetizam o seu alimento, como é o caso de animais, protozoários, fungos, tá? Eles são heterótrofos, ou seja, tem uma nutrição heterotrófica. Basicamente, plantas, algas e algumas bactérias, mas bactéria é mais complexo. Principalmente algas e plantas, elas são autótrofas. Por meio de um processo chamado de fotossíntese, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Alga e planta não em todos os órgãos, principalmente folha. Agora a alga em todas as suas células. Elas têm um pigmento que lhes dá uma cor verde característica, que é a clorofila, e que faz com que dota esses seres com a capacidade de produzir seu próprio alimento. Como? Através da água absorvida do solo pelas raízes e do gás carbônico que ela absorve da atmosfera e utilizando a luz como fonte de energia. Eu preciso de uma fonte luminosa, de uma fonte de energia para conseguir converter água e gás carbônico em molécula orgânica de alimento. Na verdade, é produzido na fotossíntese um carboidrato, a glicose, tá? A energia não pode ser criada nem destruída, ela é interconvertida de uma forma em outra. Então, essa energia luminosa, pelo processo fotossintético, é convertida em energia química e armazenada na molécula de alimento. Por isso que a gente extrai a energia para realizar nossas funções vitais por meio dos alimentos, porque o alimento tem uma energia que originalmente foi proveniente do sol. Por quê? Porque a energia ela é interconvertida de uma forma em outra. E quando a gente utiliza um alimento e degrada, oxida esse alimento para extrair essa energia para movimento dos músculos, funcionamento do cérebro, batimento do coração, ou qualquer outra função no organismo que necessite de energia, a gente dissipa essa energia na forma de calor, tá? Então vem energia luminosa, na fotossíntese é convertida em energia química que fica no alimento, e quando a gente ingere esse alimento e utiliza para as funções vitais, ela é dissipada na forma de calor do corpo, tá? E como que a gente obtém esse alimento? Se nós nos alimentarmos de frutos, cereais, grãos, raízes, né? A gente está se alimentando diretamente de um vegetal e obtendo esse alimento que ele produziu pelo processo da fotossíntese. Se a gente se alimenta de carne de gado, por sua vez, o gado pastou, né? Então, na verdade, a gente sempre tem uma base da cadeia alimentar, o primeiro nível trófico, que será sempre ocupado por um organismo que é autótrofo. Antes dele, não vai ter vindo nenhum outro organismo que tenha servido de alimento. A cadeia alimentar ela sempre vai iniciar com um organismo que é capaz de produzir o seu próprio alimento, que no caso dos ecossistemas terrestres são as plantas. E no caso do ecossistema aquático, né, quando você se alimenta de peixes, por exemplo, a base da cadeia alimentar aquática são as algas, tá? As algas do fitoplâncton, que a gente fala. Claro que parte do alimento, né, dessa molécula produzida na fotossíntese, a planta degrada ela também para manter suas funções vitais, porque ela precisa de energia. Mas não é toda a molécula sintetizada que ela consome.
Aí parte dela ela estoca a sua biomassa e por isso que se ao alimentar de um vegetal a gente obtém esse alimento com essa energia química. Então, pessoal, a planta absorve uma seiva que a gente chama de seiva bruta, que são uma matéria inorgânica mineral que chega até as folhas. Lá nas folhas, juntamente com o gás carbônico que ela absorve da atmosfera, utilizando a luz solar como fonte de energia, essa seiva bruta é convertida em seiva elaborada, ou seja, matéria orgânica de alimento, que armazena uma energia química que foi convertida a partir da energia, o que? A energia luminosa, né? Tudo que nós temos aqui, pessoal, na Terra é emprestado, inclusive os átomos que fazem parte da constituição dos nossos tecidos e órgãos, tá? Nos ecossistemas, essa matéria tem um fluxo cíclico, né? Então, o que acontece? A matéria inorgânica mineral, água e minerais é absorvida por vegetais no processo da fotossíntese e, utilizando a luz como fonte de energia, ela é convertida em matéria orgânica de alimento. O que a planta não degrada para manter suas funções vitais fica incorporado à sua biomassa. E aí um animal, quando ele se alimenta desse vegetal, ele acaba incorporando essa matéria orgânica também, que vai fazer parte da constituição dos seus tecidos. Quando esses vegetais morrem e os animais se tornam cadáveres, por meio da ação de bactérias e fungos decompositores, essa matéria orgânica, os aminoácidos, as proteínas, as gorduras, os açúcares que fazem parte da constituição desses organismos, são devolvidas ao ambiente na forma de matéria inorgânica, ou seja, mineral, tá? Então, até aquela frase bíblica que dissestes, do pó viestes e ao pó retornarás, ela é cientificamente verdadeira, porque os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre, que fazem parte do seu organismo, quando você morrer, você vai ser decomposto e esses átomos serão devolvidos ao ambiente e lá no solo, uma planta pode utilizar esses componentes inorgânicos para o crescimento dela. É curioso, né, a gente pensar que os átomos que fazem parte do nosso organismo hoje, um dia vão ser utilizados, por exemplo, para o crescimento de um vegetal, porque a matéria tem um fluxo cíclico. Ela começa em um ponto e ela termina neste mesmo ponto e reinicia ali, né? Então, a matéria mineral vai para a biomassa dos organismos, aí os organismos, quando morrem, são decompostos, retorna para a matéria mineral e essa matéria mineral é reutilizada para o crescimento de um outro organismo. Já o fluxo de energia não é cíclico, tá? Por quê? Porque ao contrário da matéria, em que ela se inicia em um ponto e termina no mesmo ponto, reiniciando ali, a energia ela é interconvertida de uma forma e outra. De que forma? Na fotossíntese, a energia luminosa é utilizada para a síntese de alimento, que converte essa energia luminosa em energia química, que o alimento fornece energia para realizar as funções vitais, porque ele tem uma energia. Quando você oxida esse alimento, quando você degrada ele, quando as suas células consomem essa molécula para obter a energia para manter as funções vitais, essa energia química é convertida em calor que se dissipa dos organismos. E o calor não é uma forma de energia que é convertida em luz. Por isso que o fluxo de energia não é cíclico, né? É energia luminosa, energia química, calor, e esse calor é uma forma de energia perdida. Ela não é convertida em um outro tipo, tá? Por isso que a gente depende de uma fonte constante de energia proveniente da luz para manter a subsistência da vida em alimento. Porque se o Sol, a incidência dele for banida da superfície da Terra, não adianta ter alga e planta. Porque sem luz não realiza fotossíntese. E da mesma forma, se alga e planta forem extintas da superfície do planeta, todas as outras espécies estão fadadas à extinção. Porque quem que vai ser a base da cadeia alimentar para servir de alimento? Então, a espécie humana, que considera-se, né, a mais derivada, com alto grau de evolução, inteligência, racionalidade, se ela for banida da superfície da Terra, na verdade, a saúde do planeta, não digo em termos de desenvolvimento e conhecimento, né? Mas a saúde do planeta vai ser infinitamente melhor. Se todos os animais forem banidos da superfície da Terra, as plantas sobrevivem normalmente. Agora, animal não sobrevive sem planta.
porque ela é a base da cadeia alimentar, tá? Bom, pessoal, as células são as menores unidades vivas que entram na constituição de qualquer ser vivo. Mesmo que um ser vivo seja unicelular, o corpo deles é uma única célula. Mas para ser vivo, tem que ter o quê? Célula. Só que as células são unidades microscópicas, estruturas que a resolução do olho humano não é capaz de visualizar. Então, só foi possível a descoberta, né, da existência das células graças ao desenvolvimento de aparelhos que permitissem a visualização de estruturas microscópicas que não são visíveis a olho nu, que é o caso dos microscópios, tá? Os primeiros eram muito rudimentares. Professor, Oi? a gente vai ter aula de microscopia? Aula prática? É, de microscopia para aprender a mexer no microscópio? Vai ter, mas não nessa disciplina, tá? Tá Se bom. você na área de parasitologia, para verificar ovos, cistos de protozoário, vermes, mas nessa disciplina não. Principalmente pelo cenário que a gente está vivendo na questão da pandemia, tá? Mas vocês vão trabalhar com microscópio ao longo de todo o curso de vocês. Tá bom, obrigada. Por nada. Bom, pessoal, os primeiros microscópios eram muito rudimentares, até a gente chegar no advento dos modelos que a gente tem atualmente, que eu vou mostrar para vocês. Mas o primeiro, na literatura, é datado do século XVI, 1591. E nem foram cientistas ou estudiosos, não. Foram dois fabricantes de óculos holandeses, Zacarias Janssen e seu pai, Hans Janssen. E por trabalharem com lentes, e como a curiosidade sempre foi muito inerente à personalidade humana, né? Eles observaram que, ao sobrepor duas lentes num tubo de madeira, quando eles observavam objetos ou pequenas estruturas com esse equipamento, né? Isso era capaz de ampliar a visualização daquele objeto em questão. Mas eles só fizeram isso a nível de curiosidade mesmo. Não tem relatos de que eles tenham utilizado esse microscópio com finalidade científica, tá certo? Mas trouxeram, né, uma ideia pioneira de que o uso de lentes sobrepostas, né, poderia aumentar a visualização de estruturas de tamanho menor. Aí veio um outro holandês, Anthony, no século XVII, né, viveu no século XVII e no século XVIII. Aí a esse sim foi atribuída a descoberta do mundo microscópico. Anthony foi o primeiro chamado microbiologista, né, o primeiro a descobrir a existência de seres ou de estruturas que não eram visíveis a olho nu. Ele construiu o seu próprio microscópio, eu vou mostrar para vocês. Era um microscópio diferente dos Janssen, porque aqui ele era composto. Ele tinha uma lente aqui na extremidade e na base. E o microscópio de Anthony, ele era simples, ele tinha uma lente só. Vou mostrar a figura para vocês. Ele, após ter construído esse seu microscópio, ele passou a observar alguns materiais biológicos, né? Então, ele coletava água de diferentes ambientes estagnada, ele levou sangue para esse microscópio, levou esperma, tá? E aí a água, que é a resolução do olho humano, permite identificar como sendo uma substância, né? Translúcida, fluida, incolor, inodora, insípida. Quando ele observava ao microscópio essa água do ambiente, né, empoçada em diferentes locais, ele percebeu a presença de inúmeras estruturas microscópicas que hoje sabe-se que são bactérias, né? Às vezes até alguns vermes microscópicos, alguns tipos de fungos unicelulares, chamados de micro-organismos, ou às vezes até algumas algas também. O sangue, que a olho nu é um líquido vermelho, homogêneo, né? Fluido, com baixa viscosidade. Ao microscópio, se observa a presença de estruturas em formato de disco bicôncavo, ou ovaladas, achatadas, que sabe-se hoje que são as células sanguíneas, né? As hemácias, os glóbulos vermelhos, né? Que são as mais abundantes, os leucócitos, os glóbulos brancos, as plaquetas, né? Que a olho nu não tem como a gente visualizar. O esperma também, que é um líquido fluido, turvo, esbranquiçado,
ao microscópio, ele apresenta inúmeras estruturas dotadas de uma cabeça e um flagelo altamente ativo, dotado de mobilidade e batimento, né? Que são os gametas masculinos, os espermatozoides. Então, Anthony pôde chegar à conclusão de que em diferentes materiais biológicos, a olho nu, podem parecer homogêneos, mas ao microscópio demonstram inúmeras estruturas que o olho humano não é capaz de visualizar. Esse era o microscópio de Anthony, era uma placa de metal com uma única lente. Aí ele tinha um parafuso que sustentava um suporte, e era nesse suporte aqui que ele gotejava as substâncias que ele queria observar, água, sangue, o esperma, tá? E aí do lado contrário da lente, né, ele visualizava o material que ele gotejava aqui nesse suporte. Aí a altura que ele gostaria de colocar aqui, ele tinha um parafuso de regulagem que fazia com que ele subisse e descesse aqui, né? Mas, apesar de ser atribuída a Anthony a descoberta do mundo microscópio, né, que o nosso planeta era habitado por inúmeros seres que não são visíveis a olho nu e diversos materiais biológicos. Professor, Oi? aceita o Carlos Daniel aí, porque a internet dele caiu. Aí ele tentou entrar, não tá conseguindo. Tá ok. E até algumas excreções ou secreções derivadas do organismo humano, que a olho nu a gente não visualiza de que elas são constituídas, ao microscópio se observavam as estruturas microscópicas presentes em cada um desses materiais. Mas, até então, o termo célula não havia sido utilizado. O termo célula só foi criado por Robert Hooke, também no século XVII. Ele viveu, né, na mesma época que Anthony. Robert Hooke, assim como Anthony, criou o seu próprio microscópio, que era muito parecido lá com os fabricantes de óculos, né, o Zacarias e o Hans Janssen. Eram duas lentes sobrepostas num tubo de madeira. Uma na parte superior e uma na parte inferior. O primeiro material observado por Robert Hooke ao seu microscópio foi cortiça. Ele fez cortes com finas fatias da cortiça, que é a rolha de garrafa de vinho, né? Material proveniente de casca, da periderme de vegetais lenhosos. E quando ele levou a cortiça ao microscópio, ele descreveu o seguinte: ao microscópio, as fatias de cortiça, né, cortadas de maneira finamente cortadas, elas apresentam-se como uma teia, formadas por pequenos compartimentos fechados, que lembram pequenas celas de um convento ou de uma prisão. E em latim, pessoal, compartimento fechado significa cella. E o diminutivo pequeno compartimento fechado significa o quê? Célula. Então, a célula, né, a tradução para o português, nada mais é do que um pequeno compartimento fechado. Nome dado a uma analogia que Robert Hooke fez ao observar as fatias de cortiça ao microscópio, que ela era constituída por esses pequenos compartimentos fechados, lembrando pequenas celas, né, de um convento ou de uma o quê? De uma prisão. Então, foi a partir daí que o termo célula foi criado e que passou a ser utilizado até os dias atuais, né? Robert Hooke ficou com uma dúvida. Por quê? Porque a cortiça é um material morto. Ela vem lá da periderme, da casca de árvores, né? E ele pensou o seguinte: será que tecidos vivos de vegetais também são formados por pequenos compartimentos fechados, né? E aí, quando ele levou tecidos constituídos por células vivas ao microscópio, ele observou que esses tecidos eram também formados por pequenos compartimentos fechados, ou seja, por células, com a diferença de que quando o tecido era vivo, ele tinha lá no interior um líquido que preenchia, um líquido gelatinoso, com uma região mais escura, mais densa, que hoje sabe-se que é o núcleo, né? Então, Robert Hooke observou o seguinte:
tecidos mortos de células e tecidos vivos são formados por pequenos compartimentos fechados, ou seja, por células. E tudo isso aí gera uma curiosidade, motiva e estimula outros pesquisadores a darem continuidade à pesquisa, né, a respeito da constituição dos tecidos vivos. Aí, em 1831, veio um outro pesquisador, Robert Brown, que fazendo uns experimentos com células de orquídea, ele identificou como núcleo essa estrutura no interior da célula, altamente condensada, e que esse núcleo que era responsável pelo controle de todas as atividades celulares e o arquivo das informações hereditárias por conter no seu interior o DNA, o material genético, o ácido desoxirribonucleico. Em 1838, um botânico, ou seja, um biólogo que trabalha com plantas, expandiu ao máximo as observações de Robert Hooke. Então, a dúvida de Matias era: será que só os tecidos das espécies de plantas observadas por Robert Hooke que são formadas por células? Ou qualquer tecido de qualquer planta, de qualquer espécie vegetal é formado por células? E aí ele fez cortes anatômicos na maior variedade possível e diversidade de espécies de planta que ele tinha disponível ao seu alcance, e ele observou que, independente de qual planta fosse, de qual tecido vegetal observado, elas eram formadas por células. Aí, um ano depois, veio um zoólogo, ou seja, Swan, né? Theodore Swan, ou seja, um biólogo que trabalha com animais, e ele quis levar essas conclusões ou explorar essa informação de que tecidos vivos são formados por células para animais. Será que é só planta que tem os seus tecidos e órgãos formados por células? Ou os tecidos de qualquer animal também apresenta essa constituição celular? E as conclusões a que ele chegou é que os tecidos animais também eram formados por pequenos compartimentos fechados, né? Ou seja, por células, tá? Com isso, então, ficou elucidada a chamada teoria celular, pela qual todos os organismos vivos seriam formados por células. Bactérias, algas, protozoários, fungos, plantas e animais, tá? O único grupo de seres que não tem célula, e aí essa é uma contradição, é uma discussão no mundo científico, se eles poderiam ou não, inclusive, ser considerados seres vivos, por não serem formados por células. Eles têm uma estrutura acelular. Que seres seriam esses? Porque eu falei para vocês, alga, protozoário, fungo, bactéria, animais e plantas são formados por células. Qual grupo de seres eu não citei aqui? O vírus. Muito bem, os vírus. Pessoal, os vírus, eles não têm células na constituição do seu organismo, né? Assim, o vírus é uma partícula inerte, é uma estrutura que não apresenta nenhum tipo de atividade, ele não degrada nem fabrica substâncias, ele não se multiplica se ele não estiver no interior de uma célula. O vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele não tem a maquinaria bioquímica para produzir as suas proteínas, para produzir as suas partículas virais filhas. Vírus é um material genético, DNA ou RNA, tem vírus de DNA e vírus de RNA, envolto por uma capa de proteína. Aí ele precisa estar no interior de uma célula para que o seu material genético passe para o interior do núcleo da célula, se integre ao DNA da célula e a célula é enganada. Ela passa a funcionar em função do material genético do vírus que foi incorporado no seu núcleo, porque ela não consegue distinguir o que é dela e o que é do vírus, o que é estranho a ela, tá? Então, os vírus, por isso que os vírus não entram em nenhum dos 5 reinos da natureza. A gente tem reino monera, que tem bactéria, reino protista, que tem alga e fungo, reino fungos e reino animal e reino vegetal. E Professor,
Então, Só um quando minutinho. eu colocar na prova que o vírus faz parte, então é mentira, né? Então é como se fosse falso. Então ele não faz parte. Faz parte do quê? Do que o senhor tá falando aí da teoria celular do Os vírus não são constituídos por células, tá? Tá. E até mesmo por essa teoria, todos os organismos vivos são formados por célula. E aí, se vírus não tem célula, ele é um ser vivo, né? Só que o que acontece? Existe qualquer outra estrutura ou partícula que não seja viva e apresente material genético, como DNA e RNA, que é o que os vírus têm. Então, é o que eu disse. Na ciência, existe uma contradição. Tem autores que afirmam que os vírus são vivos, são seres vivos. Por quê? Porque eles têm material genético. Existem aqueles que justificam que não é ser vivo, porque ele é um parasita intracelular obrigatório e porque ele não tem células. Então, nunca numa prova vai ser cobrado de vocês assim, afirmando se o vírus é ou não ser vivo. Ele pode ser ou não, e você tem que argumentar a favor de cada uma das duas teorias, tá certo? Agora, o que você não pode dizer, porque vai ficar errado? Que vírus é formado por célula. Aí isso não tem como você afirmar. Agora, você afirmar, os vírus não são seres vivos. Os vírus são seres vivos. Não tem como você ter essa afirmação, porque tem essa contradição, tá? A teoria celular considera que todo ser vivo é formado por uma ou mais células. Então, a gente tem seres unicelulares ou multicelulares. Quem é unicelular, professor? Todas as bactérias, todos os protozoários. Alguns fungos e algumas algas são unicelulares, tá? Quem é pluri ou multicelular? Algumas algas, alguns fungos. Então, alga e fungo tem uni e multicelular, tá? E são pluricelulares também todos os animais e todas as plantas. Toda célula se origina de outra pré-existente. Lembra que eu falei para vocês que nós fomos um dia uma única célula, que é o zigoto? E esse zigoto, por constantes processos de divisão celular, vai originar 2, 4, 8, 16, 32. Após o nascimento, a gente continua mantendo essa divisão celular para a manutenção dos nossos órgãos, né, das nossas funções vitais. Tem algumas células do nosso corpo que depois que a gente nasce, elas não se dividem mais, não. Mas tem outras que, células da pele, células do sangue, do fígado, do intestino, tá tudo se multiplicando constantemente, tá? É músculo e neurônio, célula nervosa que não se divide mais depois do nascimento, tá? Mas toda célula ela vai surgir de uma célula pré-existente por meio da divisão celular, da mitose. As células, essa sim é a premissa máxima da teoria celular. As células são as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos, ou seja, são elas as responsáveis por dar estrutura e função a todos os organismos. A manutenção das funções vitais, os processos metabólicos e energéticos acontecem graças às células. A atividade de um organismo depende de atividade total de células independentes. Então, pessoal, o organismo ele é constituído pelo quê? Um conjunto de sistemas. Então, por exemplo, o organismo humano, sistema digestório, circulatório, excretor, sistema nervoso, sistema endócrino, tá? De que esses sistemas são formados? De órgãos. Por exemplo, sistema digestório, boca, esôfago, estômago, intestino. Sistema respiratório, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmão. De que os órgãos são formados? Um estômago, um pulmão, de diferentes tecidos. Epitelial, tecidos conjuntivos, né? Por vezes tecido sanguíneo. De que esses tecidos são formados? Por células. Então, a funcionalidade, a constituição de qualquer estrutura do seu corpo, ela parte, ela tem uma hierarquia. A menor unidade, quando você vai observar, é o quê? É célula. Cada uma delas trabalhando independentemente, mas integradas para manter a vida do organismo. Todas as células possuem basicamente a mesma constituição, desde uma bactéria a seres humanos, passando por alga, protozoário, fungo, planta e animais, tá? De que célula é formada?
de compostos inorgânicos e orgânicos. Quem são os inorgânicos? A água e os minerais, os eletrólitos. E os orgânicos? Aminoácido, proteína, enzima, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, vitamina. Então, todas as células, elas têm nas suas estruturas, na membrana, no citoplasma, no núcleo, essas moléculas. Tá? As reações metabólicas e bioquímicas ocorrem no interior das células. As células são laboratórios vivos de química. Aqui no interior das células estão ocorrendo inúmeras reações químicas. Essas reações químicas que se processam no organismo são o metabolismo. Tá? Então aqui a gente está constantemente sintetizando, fabricando substâncias. A gente está degradando substâncias. A gente está transformando uma substância na outra, que é uma reação de biotransformação, tá? A célula contém informação genética hereditária que é passada para outras células durante o processo de divisão celular. Então, o núcleo é o centro de controle das atividades celulares e o arquivo das informações hereditárias. Então, quando uma célula se divide em duas pelo processo de mitose ou divisão celular, o evento mais importante é a duplicação do material genético. Por quê? Porque as duas células filhas, elas precisam ser idênticas, geneticamente idênticas entre si. Se esse material genético não fosse duplicado, ele teria que se dividir à metade, aí quando as outras duas células filhas se dividissem mais a metade, ia chegar uma hora que esse número de moléculas de DNA acabaria. Mas se eu tenho 23 moléculas de DNA dentro da célula e eu duplico ela, então vai para 46, quando essa célula for se dividir, cada uma vai permanecer com 23. E aí eu mantenho esse número constante ao longo do ciclo celular de todas as células daquele organismo, daquela espécie. Tá? Então, pessoal, lembram que eu falei para vocês que a funcionalidade do organismo depende da ação de células independentes? Então, a função dos seus sistemas, dos seus órgãos, dos seus tecidos, elas vão depender de suas células, tá? E, infelizmente, o nosso organismo está exposto constantemente a agentes mutagênicos físicos, a própria radiação ultravioleta advinda do Sol, as radiações ionizantes, não ionizantes, os raios-x, tá? Agentes mutagênicos químicos, né? Corantes aromáticos nitrogenados, esses conservantes presentes em alimentos industrializados, né? Por isso que se fala muito, descasque mais e desembale menos. Todos esses agentes são capazes de induzir o seu DNA a mutações. E se essa mutação atingir uma célula no gene que é responsável pelo controle da divisão celular e ela passar a se multiplicar de forma desordenada, sem entrar em apoptose, por isso que eu falei para vocês da importância da apoptose, né, a morte celular programada, essa massa de células nada mais é do que o tumor. E é a doença conhecida como câncer. O lado bom também é que a gente tem sistema de reparo, né, para evitar esses cânceres. Isso. A gente tem enzimas, mais de 100 enzimas diferentes, que fazem parte do chamado sistema de reparo, que vão identificar durante o processo de divisão celular essas alterações e essas mutações, mas se ocorrer erros no sistema de reparo, né, ou então a mutação atingir, né, genes responsáveis pelo controle da divisão celular, essa célula doente cancerígena pode se dividir e originar o tumor, tá? O problema é que essas células, além de se multiplicarem de forma desordenada, elas são células atípicas também, infuncionais. Por vezes, são tecidos se desenvolvendo em locais totalmente diferentes do local de ocorrência deles, tá? Já se fez necrópsia em organismos de mulheres que faleceram, né, que vieram a óbito por câncer de útero, por exemplo, e dentro do útero ter formação de dentes, de cabelo, tá? Por quê? Porque são células que se multiplicam sem funcionalidade nenhuma. E como elas se multiplicam muito rápido, elas competem muito com o organismo por espaço, vão comprimindo os tecidos sadios por oxigênio e também por o quê? Por nutrientes. Essas células cancerígenas têm uma alta capacidade de angiogênese, quer dizer, formação de novos vasos sanguíneos para nutri-las,
E aí esses vasos, quando chegam nela, parte dessas células do tumor pode cair na corrente sanguínea, se instalar num outro tecido, que é o que a gente chama de metástase, né? Então, para cada tipo de câncer, pode ser necessário uma intervenção cirúrgica, removendo ali células saudáveis ao redor com uma margem de segurança maior, né? Ou radioterapia, quimioterapia. A quimioterapia usa medicamentos que vão evitar a multiplicação dessas células, e aí as remanescentes o sistema imune tenta destruir, induzir a apoptose, né? Mas infelizmente essas drogas, esses medicamentos, eles não são totalmente inteligentes, eles não vão só nas células cancerígenas. Todas as células do seu corpo que se multiplicam rápido, elas também acabam impedindo a multiplicação ou afetando a função delas, tá? Por isso que é muito comum cair cabelo, porque as células do folículo piloso dividem muito rápido, é muito comum anemia, porque células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, se dividem muito rápido, atacar intestino, atacar fígado, porque também são células que se dividem rápido desses órgãos, tá? Existem indivíduos que têm mutação nas enzimas de reparo. Por exemplo, pessoal, as pessoas que têm câncer de pele, existe uma condição chamada de xeroderma pigmentoso. Os indivíduos com xeroderma pigmentoso, eles têm uma mutação no gene que é responsável pela enzima que repara as mutações geradas pela radiação ultravioleta advinda do Sol, que é a DNA fotolíase. Então, toda hora que você expõe ao Sol, a radiação ultravioleta induz as células, principalmente da pele, né, que estão em mais contato, a mutação. Se essa mutação atingir um gene que controla a divisão celular, começa lá as pintinhas, as verrugas, que pode evoluir para o câncer. O indivíduo que tem xeroderma pigmentoso, assim, todas as vezes que ele se expor ao sol, a mutação vai acontecer e ela não vai ser reparada, porque ele não tem a enzima que faz o reparo dessa alteração no DNA. Nós vimos, pessoal, os microscópios, né? O histórico do desenvolvimento deles ao longo da história. E hoje, os mais utilizados a nível de ensino, tá? Não de pesquisa mais aprofundada. É o que está presente aí na maior parte das faculdades, das universidades, para as graduações, é o microscópio óptico. Esse microscópio óptico, o aspecto em geral dele é esse, pode modificar uma ou outra coisa, mas basicamente ele tem essa estrutura. Aqui não mostrou na figura, mas ele tem um cabo de energia, porque ele utiliza luz como fonte de energia. Então aqui tem uma lâmpada, ó, que é a fonte luminosa, que permite a visualização do material biológico, né? Nós temos 3 conjuntos de lentes que vão propiciar a visualização do material biológico. A ocular, que são essas aqui, inclusive é onde você coloca os olhos. Essas lentes aqui encaixadas nessa peça giratória, que são as objetivas. E tem uma outra lente aqui, ó, chamada de condensador. A objetiva e a ocular são lentes que promovem aumento. O condensador não promove aumento nenhum. Ele só concentra, por isso condensa a luz que vem da fonte de energia para que ela possa atravessar o material aqui na lâmina, ser refletida na objetiva e projetada na ocular, tá? Então, pessoal, tem um cabo de energia, você liga o microscópio, essa lâmpada acende a partir da fonte luminosa, ela incide no condensador, ele fica aqui, ó, abaixo dessa abertura da mesa do microscópio. Ela concentra esse feixe de luz na forma de um cone, que é projetado na objetiva e refletido lá na ocular, onde fica o olho do observador para visualizar o material biológico, tá? Agora, pessoal, é o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho um material salvo aqui. Estão vendo aqui que quando o condensador concentra a fonte, né, a luz proveniente da fonte luminosa,
esse feixe, ele sofre uma inversão. Tá vendo? Ele vem aqui, o feixe de luz nessa posição. A hora que chega no condensador, olha aqui, esse feixe é invertido. Então, ao microscópio, a gente fala que a imagem é refletida e invertida. Se você levar até mesmo um recorte de uma letra de jornal numa lâmina para ver o microscópio, por exemplo, assim. Letra A. Então, isso aqui vai estar lá na mesa, que a gente chama de mesa ou platina. Quando essa imagem chegar lá no ocular, como que é que você vai ver? Então, vem a luz proveniente da fonte luminosa, ela é concentrada no condensador, que inverte esse feixe de luz e reflete na objetiva e na ocular. Então, você vai observar essa letra A lá no ocular, se você colocar a posição dela assim, lá na mesa ou platina, assim. É assim que você vai visualizar. Como se fosse de cabeça para baixo. Então, se eu quero observar uma célula, uma lâmina, um tecido no microscópio, e eu quero que essa parte aqui, ó, esse ápice, esse cone aqui da letra A, fique na parte superior quando eu visualizar, eu não posso pôr nessa posição. Eu tenho que pôr lá ao contrário. Porque se eu pôr assim, eu vou visualizar assim. Se eu pôr assim, eu vou visualizar dessa forma, tá? Então, por isso que a gente fala que no microscópio a imagem é refletida e invertida. Que você vê ela é ao contrário mesmo, tá? Então, se você pôr nessa posição, você visualiza assim. Se você pôr nessa posição, você vai visualizar dessa forma. Então, aqui, com maior detalhamento, pessoal, a respeito do microscópio óptico, né? A gente tem ali as lentes onde você coloca o olho, né? Que é o que a gente chama de ocular. Aí, o segundo grupo de lentes são as objetivas, e são 4, tá? 1, 2, 3, lá atrás aqui tem uma. E cada uma delas, ela tem, né, essa cor preta com um halo de cor característica. Aí tem a vermelha, a amarela, a azul e essa outra aqui que é uma branquinha. Deixa eu ver esse aqui. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Sempre com essa cor. Vermelha, amarela, azul e branca. E o terceiro conjunto de lentes, né, que eu falei para vocês, que é o condensador. O condensador não amplia nada. Ele só concentra a luz que vai incidir no material e ele concentra isso na forma de um feixe, tá? Que torna a imagem refletida e invertida, como eu disse para vocês. Aqui é um conjunto de lentes. Aqui, que é o condensador. Abaixo do condensador fica essa estrutura aqui, que tem até esse dispositivo, que você abre e fecha ele, que é o diafragma. O diafragma, abrindo e fechando ele, você controla a quantidade de luz que vai incidir no condensador. Então, por exemplo, às vezes a sua lâmina está com uma coloração muito escura, então você tem que abrir mais o diafragma aqui, o dispositivo para lá, para que possa entrar mais luz. Ou às vezes a coloração ficou muito clara, o corte ficou muito fino, aí você tem que diminuir a quantidade de luz para dar um contraste melhor e você visualizar, tá? Essa é a fonte luminosa, né? Ali fica uma lâmpada, ela tem vida útil, ela queima, depois tem que trocar. Essa peça giratória onde ficam encaixadas as objetivas é o revólver. Então ele gira aqui, ó, para você pôr o objetivo que você quer ver. Porque em cada objetivo ela dá um aumento diferente, tá? E quando você gira e a objetiva encaixa e fica em cima do condensador, ela dá um clique, tá? Para você saber que ela está na posição certinha. Esse aqui é o canhão, é onde fica acoplado ao ocular. Isso aqui é chamado de braço ou estativa, é o local correto onde você deve pegar para transportar o microscópio. Se não transporta ele segurando nessa base, o ideal é transportar segurando nesse braço.
Essa bancada aqui, onde você coloca a lâmina com material biológico para ser visualizado, é a mesa ou platina. Na mesa ou platina, você tem essa estrutura aqui, uma garra, uma pinça, que você projeta ela para fora para colocar a lâmina, e aí depois ela vai e fixa a lâmina aqui, tá? Essa bancada, essa mesa ou platina, você consegue subir e descer ela para dar o ajuste de foco, né? Por meio desses botões aqui, que é o botão macrométrico ou macrômetro, e o botão micrométrico ou micrômetro. O macrométrico, quando você mexe nele, você vê a bancada subindo e descendo. O micrométrico, ele sobe e desce a bancada, mas é tão sutil o movimento que a olho nu você nem percebe. Você está girando aqui e parece que a mesa não está saindo do lugar, mas ela dá excelente ajuste de foco. A posição de foco ela é a mesma para qualquer pessoa. Só que as diferenças, se uma pessoa usa óculos ou não, se ela tem miopia ou astigmatismo, o que vai fazer a diferença de um ao outro visualizar é o que você tem que ajustar aqui no botão micrométrico. Tá? Então, tá focado. A hora que você senta no microscópio, você fica o tempo todo mexendo nesse micrométrico aqui para facilitar a visualização do material. A lâmina sob a platina e fixada por essa garra ou essa pinça, ela pode se movimentar para o lado esquerdo e direito e para frente ou para trás, tá? Então eu vou para frente, para trás, para esquerda, para direita, para posicionar ali no condensador certinho, ou para fazer a varredura da lâmina. Às vezes a lâmina é bem grande o tecido que está ali, então para percorrer toda ela, essa lâmina precisa movimentar aqui em cima da mesa ou platina, tá? Como que ela se movimenta? Devido a esses dois botões aqui, tá vendo? Cujo dispositivo está acoplado a essa garra aqui, a essa pinça. Por isso que ela vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Quem faz isso? Esses dois botõezinhos aqui, ó, que é o chariot. Então, um joga ela para frente e para trás e a outra para a esquerda e para a direita, tá? Esses dois botãozinhos aqui. E essa é uma base, né, o suporte mecânico. Então, essas são as partes que compõem um microscópio óptico. Eu disse para vocês que... por que eu tenho 4 objetivas? Porque cada objetiva ela proporciona um aumento diferente. E a diferença desse aumento é dado por esse halo aqui, ó, tá? Então, por exemplo, a objetiva com esse halo vermelho é de 4 vezes, a amarela é de 10, a azul é a de 40 e a branquinha é de 100 vezes. Agora, a ocular, ela só aumenta 10 vezes, sempre. Olha lá, ó, 10 vezes. Então, o meu aumento vai ser sempre o da ocular multiplicado pela objetiva, porque o condensador só concentra o feixe de luz. Então, por exemplo, a objetiva de 4, que é a vermelhinha, se você visualizar a lâmina nela, com qual aumento que você está vendo o objeto? 4 da objetiva vezes 10 da ocular, você está num aumento de 40 vezes, tá? Olha lá, numa objetiva de 4 vezes, que é a que tem um halo vermelhinho, vezes o 10 da ocular, porque a ocular vai ser sempre 10 vezes, está vendo com um aumento de 40 vezes. Se você girar o revólver e pôr na objetiva de 10, aí você gira aqui, para que a objetiva de 10 fique aqui, que aqui você está vendo com a de 4. Aí você gira para ver com a objetiva de 10, você está num aumento de 100 vezes. Girou, passou para a objetiva com o halozinho azul, aumento de 400 vezes. E a objetiva de 100 vezes, vezes o 10 da ocular, você está vendo o objeto em 1000 vezes, tá? A extremidade aonde fica a lente, no objetivo de 4 de 10, ela é fixa. O que eu estou querendo dizer? Isso aqui não se movimenta. Agora, a de 40 e a de 100, as objetivas são mais alongadas, tá vendo? Então, para não ter o risco dela encostar na lâmina e quebrar, essa região aqui, ela é retrátil. Se você encostar ela aqui na lâmina, essa parte aqui ela é capaz de entrar para dentro até essa linha divisória aqui. E a de 100 também. E a de 100, ela só pode ser utilizada quando você pinga um óleozinho de imersão entre a lâmina e a lente da objetiva, porque ela fica tão próxima que ela fica embaçada. Então, aqui ó, é aquela mesa ou platina. A mesa ou platina. Aí vem a lâmina com o material biológico, tem que estar numa lâmina, é uma lâmina de vidro, tá?
Por quê? Porque senão esse objeto, você não põe direto no condensador, fica numa lâmina aqui. Olha lá a lâmina. E na objetiva de 100 você tem que pingar um modo de imersão. Então lá no laboratório, né, de microscopia, sempre tem uma bandejinha lá com os frasquinhos, tipo um frasquinho de colírio com óleo de imersão. Aí acabou de utilizar, você tem que passar um papel toalha na lâmina para tirar o óleo, né? Porque senão as partículas de poeira e sujidades ficam aderindo na ponta dessa lente. Ao microscópio óptico, pessoal, o máximo que você consegue ver de uma célula é membrana, citoplasma e núcleo, e olhe lá. Só que isso aqui é um desenho ilustrativo. Ao microscópio, como é que você vê uma célula? Assim, ó. Tá vendo? E esse aqui é um corte excelente, porque você está vendo lá o envoltório, né? Que é porque além de membrana tem parede. O citoplasma e uma região mais condensada, que é o núcleo. Às vezes nem isso você não consegue ver. Mas, num desenho ilustrativo, uma célula eucarionte, olha como é que é o interior dela. É repleto de estruturas, altamente complexo. Como que se soube da presença desses sistemas de endomembranas, de organelas no interior da célula? Não foi com o microscópio óptico. Porque o microscópio óptico só permite ver, basicamente, as 3 partes fundamentais da célula, que é membrana, citoplasma e núcleo. Tá? Em 1931, foi desenvolvido um outro tipo de microscópio, que é o microscópio eletrônico. Esse é capaz de aumentar entre 5.000 e 100.000 vezes o material biológico. Aí esse microscópio permite você ver detalhes do interior de uma célula. Ao contrário do microscópio óptico, que é bem menor, né? Os laboratórios de microscopia tem uma bancada lá que você vai ter 20, 30 microscópios desse. O microscópio eletrônico, ele precisa de uma sala com uma engenharia projetada para que ele possa ser acoplado lá. Então é muito mais caro, bem mais oneroso. O gasto de manutenção para uso dele é alto, porque ele não usa luz como fonte de visualização do material biológico. Ele tem dentro dele um filamento de tungstênio que se aquece e excita elétrons que vão passar sobre a lâmina. Por isso que é eletrônico. O microscópio óptico utiliza luz, o eletrônico utiliza um feixe de elétrons. E aí esse aquecimento do filamento de tungstênio precisa que um sistema de água passe pelo interior desse microscópio para ir removendo esse calor, tá? Então, por isso que tem que ter uma salinha lá separada dentro do laboratório só para o microscópio eletrônico de varredura. Isso aqui, gente, são só, assim, universidades que têm programas de mestrado, doutorado, que investem muito em pesquisa. Por exemplo, a Federal de Goiás, lá em Goiânia, ou algum hospital base que trabalhe com residência e também com pesquisa, né, para publicação em artigos, igual Albert Einstein, né? Aí esses hospitais e esses centros universitários, eles vão dispor desses microscópios, tá? Se não, do contrário, o que utiliza em aula prática de graduação é esse aqui. Ah, professor, então na faculdade eu nunca vou ver a mitocôndria de uma célula, o retículo endoplasmático rugoso de uma célula, o aparelho de Golgi de uma célula? Não, não vai ver. A partir do microscópio eletrônico de transmissão, desenvolveu-se um outro chamado de microscópio eletrônico de varredura. Nesse microscópio, o material biológico, o tecido, né, o corte anatômico com o qual você vai construir a lâmina, ele é revestido por uma finíssima película de metal. E aí, quando os elétrons incidem na lâmina com esse... porque ele é microscópio eletrônico também, né? Lá na lâmina com esse corte, os elétrons eles vão se deslocar
devido a esse material metálico ao longo de toda a lâmina, fazendo uma varredura dessa lâmina, daí microscópio eletrônico de varredura. Por isso, microscópio eletrônico de varredura. E essa imagem vai ser captada pelo monitor de um computador, que irá gerar imagens tridimensionais, ou seja, em 3 dimensões no espaço. É por isso, gente, que hoje tem o total conhecimento de como que é o interior de uma célula. Inclusive, numa figura ilustrativa, isso aqui não é uma figura real, ela é ilustrativa. Até o formato das organelas, você desenha, né, ali de acordo com o que é mesmo na realidade. Por quê? Porque esse microscópio eletrônico de varredura, ele gera imagens tridimensionais e eu sei que a mitocôndria tem esse formato alongado, com essas membranas formando cristas no interior, os lisossomos são redondos, que o aparelho de Golgi é formado por bolsas achatadas e empilhadas umas sobre as outras, que o retículo endoplasmático rugoso é chamado de rugoso porque tem uns grânulos aderidos na sua superfície. Quem permitiu ver isso, gente? Microscópio óptico? Nunca. Microscópio óptico você não vê nem o núcleo direito. Então, quem permitiu foi o desenvolvimento, né, o avanço na área da microscopia, tanto do eletrônico quanto do eletrônico de varredura. Esse aqui é um exemplo de um microscópio eletrônico de varredura. Bom, a microscopia eletrônica permitiu identificar 2 tipos de células, diferentes umas das outras, compartilhando algumas estruturas, mas com características bastante significativas, que são as procariontes e as eucariontes. Aí está digitada a diferença entre elas, mas numa figura é melhor de visualizar. As procariontes, basicamente, são células de bactéria. As eucariontes, algas, protozoários, fungos, plantas e animais. Só vírus que não, porque vírus não é formado por nenhum tipo de célula. Nem célula procarionte o vírus tem, tá? Diferenças. O material genético, o DNA, na célula procarionte, na bactéria, está difuso no citoplasma. Na célula eucarionte, ele está compartimentalizado e delimitado numa região com um envoltório nuclear, numa parte da célula chamada de núcleo. Aqui a gente não fala nem que tem núcleo. A gente tem um nucleóide, que é um polo da célula onde o material genético está mais concentrado, mas ele está totalmente difuso no citoplasma. Ó. A célula eucarionte ela é repleta de compartimentos membranosos, com divisão de trabalho, cada uma delas desempenhando uma função específica, o que na célula procarionte não tem essas estruturas, que são as organelas. Aqui a gente só tem esses pontinhos, que são os grânulos de ribossomo. Aqui a gente tem esses grânulos de ribossomo no citoplasma e aderidos no retículo endoplasmático rugoso. Porque o ribossomo é o responsável pela síntese de proteína e enzima. E nenhuma célula vive sem proteína e enzima. Então, apesar de não ter organela, a célula procarionte tem ribossomos, tá? Então, a gente fala que a célula procarionte é pobre em membrana e que a eucarionte é rica. Porque além da membrana que envolve a célula, aqui a gente tem a membrana que envolve as organelas. Aqui, além de membrana, a gente tem uma parede, que é essa parte amarela, e aqui flagelos, que são responsáveis pelo deslocamento dessa bactéria em questão, tá? Aqui, pessoal, a gente tem um conjunto de filamentos de actina e tubulina, que é como se fosse um esqueleto da célula, o citoesqueleto, que organiza ou posiciona essas organelas, cada uma no seu lugar. Aqui eu não tenho citoesqueleto, porque essas organelas não têm organelas, então não precisa ter esse grau de organização, né? O citoplasma, tanto da eucarionte quanto da procarionte, é um líquido gelatinoso, formado por água, enzimas, proteínas, minerais e substâncias dissolvidas, né? Então, olha lá. O material genético no interior do núcleo das células, né, está na forma de cromossomos. No caso da célula procarionte, esses cromossomos não estão separados do citoplasma por membrana. Na eucarionte está, ó. Na procarionte não, está separado. Não tem citoplasma e núcleo. É tudo ali mergulhado na gelatina do citoplasma. Caracteriza-se pela pobreza de membranas,
Por não ter organela, a única membrana que ela tem é a membrana que envolve a célula mesmo, né? Não tem citoesqueleto, porque eu não preciso organizar as organelas no interior do núcleo dessa célula aqui. E elas têm uma parede, estrutura amarela. Basicamente bactérias e um grupo de algas chamado de algas azuis é que tem célula procarionte. Eucarionte, núcleo individualizado e material genético delimitado por envoltório nuclear. Lá, a gente chama de carioteca, ou envoltório nuclear delimitando o núcleo, o material genético. Eu consigo distinguir citoplasma do núcleo, citoplasma de núcleo, aqui é tudo citoplasma. E existe, né, ali um conjunto de membranas biológicas no citoplasma, cada uma delas delimitando uma organela, o que não acontece na célula procarionte. As células procariontes, pessoal, são basicamente as de bactérias, né? E elas podem ter formatos diferentes, elas podem ser arredondadas, alongadas, espiraladas, ter formato de vírgula, tá? São seres unicelulares. Então, as bactérias que têm as suas células em formato arredondado, elas são chamadas de cocos. Elas podem se associar de 2 a 2, formando diplococos. Elas podem se associar em caixas, formando os estafilococos. Elas podem se organizar em cadeias, que é os streptococos, né? Tem o Diplococcus pneumoniae, uma das bactérias que causa pneumonia, e Staphylococcus aureus, que são bactérias que fazem parte da microbiota normal da pele, mas que se entrar em contato com a corrente sanguínea, tem muita cepa resistente que pode causar infecção sistêmica grave. Por isso que quando você queima, primeira coisa que faz, passar a pomada de sulfadiazina de prata. Porque a sulfadiazina de prata é antibiótico para matar essas bactérias ali na região, para ela não atingir a circulação. Streptococcus, esses em cadeia. Tem muitos streptococos que causam infecção na garganta, amigdalite, por exemplo. E essas infecções recorrentes requerem intervenção cirúrgica, né? Porque às vezes não, tem muita infecção de garganta, vamos tirar a amígdala. Porque é muito comum da doença pós-estreptocócica. Você tem tanta infecção por essa bactéria que o seu sistema imune produz tanto anticorpo que esses anticorpos, por mecanismos ainda não muito bem esclarecidos, podem sinalizar órgãos do seu corpo como se fossem estranhos. Por exemplo, vai lá nos rins e sinaliza os rins, e aí células do sistema imune começam a destruir os seus próprios rins. É o que a gente chama de doença autoimune. Doença pós-estreptocócica, glomerulonefrite, por exemplo. Então, por isso que, às vezes, é importante essa cirurgia para remoção das amígdalas, para evitar, não é a infecção de garganta só, é evitar a doença pós-estreptocócica, doença autoimune, glomerulonefrite, tá? Tem bactérias alongadas em formato de espirilo, como o Treponema pallidum, a bactéria que causa sífilis. Essas bactérias alongadas em forma de bacilo, o Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, a bactéria que causa tuberculose, é assim. Vibrio cholerae, essas bactérias em formato de vírgula são vibriões, o vibrião da cólera, tá? Já a célula eucarionte, pessoal, ela é bem mais complexa. Ela é maior, porque esse sistema de endomembranas permite uma divisão do trabalho mais eficiente. Na unidade 2, nós vamos estudar o nome, estrutura, funções e características de cada uma dessas organelas, tá? Tem mitocôndria, aparelho de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomos, centríolos. Então, de acordo com esses tipos celulares, número de células e nutrição, a gente tem 5 reinos na natureza, dos quais os vírus não entram porque tem aquela contradição de vírus ser ou não ser vivo. Reino Monera tem bactéria, que são seres unicelulares procariontes, e autótrofos ou heterótrofos, tem bactéria que produz seu próprio alimento, outras não. No reino protista, a gente tem protozoários e algas. Protozoário é unicelular, heterótrofo, unicelular, heterótrofo e eucarionte. As algas são uni ou multicelulares, tem umas que são uni, outras multi, são autótrofas fotossintetizantes e eucariontes. Fungo é eucarionte, heterótrofo, uni ou multicelular. Levedura, por exemplo, os fermentos é unicelular. Cogumelo de chapéu é pluricelular.
E fungo não produz seu próprio alimento. Fungo não faz fotossíntese, viu, pessoal? Por isso que eles causam podridão em alimento, aqueles bolores, mofos, porque eles se alimentam daquela matéria orgânica. Então, é heterótrofo. Animal é eucarionte, heterótrofo multicelular. Planta, eucarionte, multicelular e autótrofa fotossintetizante, igual a alga, tá? O reino protista é um reino de conveniência. Ele tem protozoário e alga, que eles não compartilham semelhanças entre si, não. Tá? É porque protista estava no reino animal, alga no reino planta. Só que aí, como observaram que protozoário não é um animal e alga não é planta, criaram um reino e colocaram os dois. Mas a tendência é dividir em 6 reinos, tá? Monera com bactéria, protista com protozoário, fungo com os fungos, animais, o reino vegetal, e criar um reino para algas, que já se tem aí um direcionamento para o nome, que seria o reino cromista. Mas os livros ainda trazem muito essa divisão apenas em 5 reinos, tá? Bom, pessoal, a célula eucarionte ela é basicamente uma empresa formada por inúmeros compartimentos no seu interior, que são as organelas, cada uma delas desempenhando uma função específica, e essas funções integradas para a manutenção da vida da célula da empresa, né? Então é como se fosse uma fábrica, ó, organizada em seções de montagem, pintura, embalagem, controle de qualidade, recursos humanos. A gerência seria o núcleo, o material genético controlando e organizando, né? Mantendo em harmonia todas as funções celulares. O fato de ter essas organelas, cada uma com sua membrana, a gente tem uma divisão de trabalho e isso permite que as células procariontes sejam de maior tamanho do que as procariontes. Então, as células eucariontes, elas sempre vão ter um tamanho maior do que as células que são procariontes, tá? As estruturas membranosas, né, os compartimentos, os departamentos dessa empresa, dessa célula, que são as organelas, têm estrutura, características e funções em definido. E na unidade 2 a gente vai estudar cada uma delas, tá? Então tem mitocôndria, retículo endoplasmático, lisossomo, aparelho de Golgi, centríolos. O citoplasma da célula eucarionte é uma gelatina que, além de organelas, vão estar mergulhados aqui depósitos de substância, tá? De açúcares, que é o glicogênio. Aí eu vou ter algumas gotículas de gordura, né? Que são as lipídicas. Eu vou ter minerais, eu vou ter enzimas, eu vou ter aminoácidos, eu vou ter proteínas ali. Essa região gelatinosa com água, substâncias dissolvidas, onde o núcleo e as organelas ficam mergulhadas, é o que a gente chama de citoplasma, matriz citoplasmática ou citossol, né? Que, como eu disse, tem águas, minerais diversos, que são os eletrólitos, aminoácidos, os precursores dos ácidos nucleicos, que são os nucleotídeos, enzimas, proteínas, depósitos de glicogênio, que é açúcar, lipídios, que são gorduras. E o citoplasma das células eucariontes possuem um conjunto de filamentos de proteínas para organizar cada organela no seu lugar, que é o citoesqueleto. Vou mostrar uma foto para vocês. A procarionte não tem citoesqueleto. Por quê? Porque ela não tem organela para organizar o interior dela. Ausência de citoesqueleto nas procariontes. A eucarionte tem citoesqueleto. Que são formados por microfibrilhas de proteína, principalmente a quitina e tubulina, tá? Aqui, ó. Essas aqui são os filamentos do citoesqueleto. São microtúbulos de actina e tubulina, para organizar essas organelas aqui. Isso aqui é uma célula humana do intestino, por causa dessas dobras aqui para o exterior, que são as microvelocidades, que aumenta a superfície de absorção de nutrientes, né? O núcleo contendo o material genético no interior, o DNA compartimentalizado, delimitado, individualizado. O citossol, matriz citoplasmática, formada por água, substâncias dissolvidas, eletrólitos, minerais, aminoácidos, gotículas de açúcar, glicogênio, gotículas de gordura, né? E as organelas, cada uma com a sua membrana, como se fosse um departamento
em separado do citoplasma, né, desempenhando a sua função e todas essas funções integradas mantendo a vida da célula. Então tem mitocôndria, retículos endoplasmáticos rugoso, retículo endoplasmático liso, tá vendo que não tem grânulos igual o rugoso, liso? Lisossomos, aparelho complexo de Golgi. Por que a gente sabe que o interior de uma célula é assim? Por causa do microscópio eletrônico. Ao microscópio óptico, pessoal, o máximo que você consegue visualizar do envoltório externo da membrana, do envoltório externo da célula, que é a membrana, é uma linha, né? Ó. Você vai ver lá no microscópio óptico um envoltório. Mas o microscópio eletrônico permitiu evidenciar que essa membrana é formada por duas camadas de substâncias. Então, em microscópios eletrônicos em menor aumento, olha lá, tá vendo essas duas linhas? Chegou-se à conclusão de que a membrana é formada por uma bicamada, por duas camadas de uma molécula, que são fosfolipídios, tá? É lógico que você visualiza esses fosfolipídios dessa maneira se você aumentar, né, a objetiva lá para visualização ao microscópio eletrônico. Isso aqui é no eletrônico, nos menores aumentos. Em aumentos maiores você vê a bicamada, né? A bicamada fosfolipídica são essas moléculas aqui que tem uma cabeça arredondada e duas caudas, tá vendo? Que são apolares, que não têm afinidade pela água. E a cabeça é polar. Então, as caudas apolares ficam em contato íntimo uma com as outras aqui na região mediana da membrana, e a cabeça que é polar e tem afinidade pela água, fica em contato com o meio externo e com o meio interno da célula. Porque a água tem que chegar aqui na célula, tanto por fora quanto por dentro. Mergulhados nessa bicamada, você tem moléculas de proteína, que atuam, né, como receptores para hormônios, para neurotransmissores. Essas proteínas, elas atuam como canais para o transporte de nutrientes. Então, olha lá, a membrana, ela é como se fosse a portaria, né? Então, quando o nutriente é importante, essas proteínas aqui é como se fosse o portão. É como se fosse um portão vasculante que abre para que o nutriente saia e depois ela vai e se fecha. Ela altera a conformação dela para o nutriente entrar. Por exemplo, a glicose se liga aqui, a proteína sofre uma alteração na conformação, como se fosse a abertura do portão eletrônico, ela passa para o interior e depois ela volta à conformação original, ou seja, o portão se fecha, tá? Olha lá, a bicamada de fosfolipídios, né? As cabeças polares voltadas para fora e para dentro, e em contato íntimo aqui as caudas apolares e as proteínas aqui mergulhadas na membrana. Quais são as menores unidades vivas constituintes de todo e qualquer ser vivo? Um compartimento fechado, no interior do qual ocorrem inúmeras reações químicas e processos energéticos. São as células. As células são as menores unidades vivas. As células são formadas o quê? Por moléculas, por biomoléculas, e as biomoléculas por o quê? Por átomos, tá? Então, Repete a pergunta, por favor. As menores unidades vivas constituintes dos seres vivos. Obrigada. As células, né? Agora, a menor unidade que compõe a matéria são as células? Não, são os átomos. Mas o átomo, por si só, não é dotado de vida. A menor unidade viva é a célula. Então, o átomo, pessoal, aquela estrutura considerada indivisível, de tão minúsculo que é, né? A gente tem lá o núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons orbitando ao redor na eletrosfera. Os átomos se unem por meio de ligações químicas formando substâncias, moléculas, que podem ser inorgânicas, água, minerais, ou moléculas orgânicas, as chamadas biomoléculas. Aminoácido, proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, vitamina. Essas moléculas inorgânicas e as biomoléculas orgânicas se agrupam
de uma forma extremamente complexa e organizada, formando um compartimento fechado, mantendo as condições internas constantes, a homeostase, que são as células. Ou seja, as menores unidades vivas que dão estrutura e função a qualquer organismo. Um conjunto de diferentes células especializadas no desempenho de uma mesma função, a gente tem um tecido. Então, você tem a célula como menor unidade viva, individualizada, com a capacidade de proporcionar reações químicas, metabólicas e processos energéticos no seu interior. Aí, quando você tem um agrupamento dessas células, um grupo de células semelhantes na forma e especializadas em executar a mesma função, você tem um tecido. Então, você tem tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso. Um conjunto de diferentes tecidos integrados para o desempenho de uma mesma função forma um órgão. Então, um intestino, um cérebro, um pulmão, rins, osso, né? Serão órgãos. E de que esses órgãos são formados? Por diferentes tecidos. Tecidos epiteliais, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, muscular, depende do tipo de órgão. Diferentes tipos de órgãos integrados entre si para o desempenho de uma mesma função formam sistemas. Boca, esôfago, estômago, intestino, pâncreas, sistema digestório. Fossos nasais, faringe, laringe, pulmões, brônquios, bronquíolos, sistema respiratório, tá? Cérebro, né? Encéfalo, medula espinhal, sistema nervoso, e aí sucessivamente. E todos esses sistemas do organismo, constituídos por vários órgãos, desempenhando uma função no corpo, formam o organismo propriamente dito. Então, a funcionalidade de qualquer estrutura constituinte de um organismo vivo, ela sempre vai partir de células, como unidade viva. Mas elas são formadas por moléculas, e as moléculas, por sua vez, o quê? Por átomos. Mas átomos e biomoléculas, por si só, não são dotados de vida. É muito importante que, de acordo com que essas células se dividem, né, para formar tecidos e órgãos, principalmente durante o desenvolvimento embrionário, que elas se especializem no desempenho de funções em específico. Porque células atípicas sem funcionalidade são células cancerígenas, tá? Então, as células têm que passar por um processo de diferenciação celular. Isso é muito comum nas células-tronco. Então, a célula-tronco é aquela célula que, dependendo do estímulo que ela receber, até falar da terapia com célula-tronco, ela é capaz de regenerar, ela é capaz de originar qualquer outro tecido ou órgão do corpo. Então, uma célula-tronco chega um momento em que ela precisa decidir que tipo de especialização ela vai assumir para desempenhar uma função no organismo. Ela vai se especializar no desempenho de funções em específico, né? Então, olha aqui, o que vocês querem ser quando crescer? Um neurônio. Então, quer dizer, eu quero ser uma célula do sistema nervoso. Um hepatócito, eu quero ser uma célula do fígado. Um osteócito, eu quero ser uma célula óssea. Um condrócito, eu quero ser uma célula de cartilagem. Um hemácia, eu quero ser uma célula do sangue. Um glóbulo branco, um leucócito, eu quero ser uma célula do sangue. Um queratinócito, as células que produzem queratina, eu quero ser uma célula da pele. Um melanócito, a célula que produz melanina, eu quero ser uma célula da pele. Um adipócito, eu quero ser uma célula do tecido adiposo, especializada em armazenar gordura. E assim sucessivamente, tá? Bom, pessoal, aproveitando no contexto do cenário da pandemia que a gente está vivendo, e essa questão dessa discussão que nós estamos falando a respeito de célula, nós tivemos aí ao longo da história, e principalmente devido às condições sanitárias, né, ainda não havia, assim, de forma eficiente o desenvolvimento de vacinas, nós tivemos aí ao longo da história várias pandemias que dizimaram grande parte da população. Nós tivemos gripe espanhola, tivemos a peste negra ou peste bubônica, tá? Uma pandemia, uma infecção que também é considerada pandemia, que causa mortes ao longo do mundo e em grande quantidade, é a AIDS, tá? E estamos fazendo parte aí da história também com o coronavírus, né? A peste negra ou peste bubônica, ela caracteristicamente apresenta como um de seus sintomas um escurecimento da ponta dos dedos, tá? Então, olha aqui. Maria é funcionária de um hospital em uma cidade metropolitana.
Atua nos laboratórios de análises clínicas e está efetuando a análise laboratorial, incluindo lâminas preparadas para observação em microscópio de paciente que pode ter tido contato com agentes infecciosos. Os sintomas são insuficiência respiratória, inchaço nas glândulas linfáticas e pontas dos dedos escurecidas. Ao observar suas células ao microscópio óptico, percebe que ocorreu perda da nitidez dos elementos nucleares das células, o núcleo altamente condensado, basófilo, quer dizer, né, alcalino, fragmentado, o citoplasma com aspectos acidófilos, a célula está sofrendo uma necrose, uma morte celular. Esses sintomas podem ser semelhantes para algumas doenças. Uma delas é a peste negra ou peste bubônica, que foi uma epidemia medieval que dizimou 1/3 da população da Europa. Eu quero fazer 3 indagações para vocês, eu quero que vocês pesquisem e uns 3 minutinhos eu vou dar o gabarito. Então, eu quero que vocês pesquisem. Primeiro, que tipo de alterações celulares está acontecendo nos dedos, nas extremidades, para que eles adquiram essa coloração enegrecida, tá? Então, que tipo de alteração as células estão passando para que ocorra o escurecimento dos dedos? Qual é o agente infeccioso responsável pela peste bubônica ou peste negra? É uma bactéria, é um vírus, é um protozoário, é um fungo, é um verme? E o nome científico desse agente, tá? E de que forma ela é transmitida de um indivíduo para o outro. Então, quais as alterações que estão ocorrendo a nível celular e tecidual, para as pontas dos dedos ficarem enegrecidas? Qual é o agente infeccioso causador e o seu nome científico? E a forma de transmissão. Acanthonse. Peraí, deixa eu ver aqui. Já errei. Podem pesquisar aí que a gente vai discutir a respeito disso. Professor? Oi. Oi. O senhor afirma que ela foi causada pelo bacilo Yersinia pestis? Isso. É uma bactéria em formato de um bacilo, né? Cujo nome científico é Yersinia pestis. Tá certo. E como que ela é transmitida? Pois é, tô através de pulgas de animais roedores aos seres humanos. Isso. Então aqui, ó. Quem causa a peste negra ou peste bubônica é uma bactéria cujo nome científico é Yersinia pestis, e pulgas, ao picarem ratos contaminados, elas adquirem a bactéria que fica no seu intestino, e quando elas, eventualmente, né, por isso está muito ligado a questões sanitárias também, pica a pele de seres humanos, ela injeta essa bactéria na corrente sanguínea. As pulgas já não nascem contaminadas, é igual Aedes aegypti, né, transmissor da dengue. Precisa picar um indivíduo doente com o vírus para ter a capacidade de transmitir. A pulga precisa picar um roedor
portador da bactéria para que ela, a partir de então, tenha a capacidade e potencial de transmitir a doença, tá? Essa bactéria, em contato com a corrente sanguínea, ela, principalmente em regiões das extremidades, né, os dedos dos pés e das mãos, lá, essa bactéria passa a se alimentar dos nutrientes da célula e os seus metabólitos criam um ambiente no interior do citoplasma da célula muito ácido, tá? O citoplasma fica altamente acidófilo. Aí essa alta acidez leva à desnaturação de proteína e enzima, e todas as reações metabólicas são catalisadas por enzimas, então as funcionalidades daquela célula fica prejudicada. Há uma desnaturação, inclusive, de enzimas autolíticas, né, que são aquelas enzimas responsáveis por destruir a célula quando ela está parasitada por um agente infeccioso. Então, a célula não pode nem entrar em uma morte celular programada para evitar o crescimento daquele agente infeccioso. Chegam células do sistema imune, identifica aquela célula como doente, né, leucócitos, glóbulos brancos, fagocita essas células no intuito de querer matá-las, e aí ocorre a formação de pus, né, com resto de toxina, de bactéria, de células do sistema imune mortas. Isso vai levando e desencadeando um processo de necrose, né, igual falou aqui, ó, de necrose, e que reflete, né, nesse aspecto escurecido na ponta dos dedos. Por isso que é chamado de peste negra, tá? Não é porque ataca apenas pessoas negras, não. É porque é a coloração que a bactéria promove no organismo, tá certo? Professor, Oi. Aqui, só tirar uma dúvida com o senhor. Eu fiz uma pesquisa aqui, aí tá assim, né? No estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, por meio de espirros e gotículas. O senhor vê, tipo assim, hoje essas bactérias, as infecção, acontece mais por esse meio, né? Por via aérea, por espirro e tosse, essas coisas. Pode-se dizer que essas bactérias, esses vírus, passaram por um processo, tipo assim, evolutivo, tipo evolução? Que modificaram a sua capacidade de transmissibilidade, né? Porque, tipo assim, tá falando que até então, essa peste, ela só passava pela via aérea quando ela estava mais avançada. Então, no começo não foi assim. Não foi. Esse meio de infecção. É o que está acontecendo, inclusive, com o SARS-CoV-2, né? O vírus causador da Covid, que é a doença. A gente não está falando assim de novas variantes do vírus? Tá. E aí foi justamente o termo que você usou. Esses agentes infecciosos, como qualquer ser vivo, estão passando por processos evolutivos. Essa evolução é o quê? Mutações que acontecem no material genético e torna a cepa mais virulenta, ou mais agressiva, ou mais patogênica, ou com uma capacidade de transmissão mais eficiente. Porque o parasita, ele quer atingir o número máximo de organismos hospedeiros para a perpetuação da espécie. A lei da sobrevivência da vida é o quê? É as espécies tentarem manter, né, o cio em animais, é uma pré-condição determinada geneticamente para perpetuar a espécie, né? E aí, algumas dessas mutações podem fazer com que, por meio do espirro, que a gente fala as gotículas de aerossóis, o agente infeccioso passou a ter a capacidade também de ser transmitido dessa maneira e não só pela picada de pulgas, tá? Obrigado. Essas mutações também são porque o vírus não tem sistema de reparo, né? Não tem sistema de reparo e cada vez que há uma duplicação desse material genético para produzir as partículas virais filhas, isso a gente vai ver lá na unidade 3, quando a molécula de DNA vai se duplicar, pessoal, o que é que mantém a característica dela para ela ser idêntica? A sequência de bases nitrogenadas, aquelas adenina, timina, citosina e guanina. Só que trilhões de bases para formar uma molécula de DNA. E aí essas bases têm que ser inseridas certinho na ordem. Então é muito fácil que ocorra uma inserção incorreta. E aí, como você disse, no nosso caso, acontece a todo momento. Só que a gente tem as enzimas de reparo. E vírus que não tem? Então, o que acontece? A
as mutações acontecem de forma muito rápida, né? A questão do HIV/AIDS é causada por um vírus, mas você tem tanta variedade de HIV diferente ao longo desses anos aí de infecção, que a dificuldade de se criar uma vacina que abarque a total variedade de cepas de vírus que se tem, ela ainda é inviável, devido à alta taxa de mutação. E, principalmente, quando o vírus é de RNA, pessoal. Ou o vírus é de DNA, ou ele é de RNA. Quando ele é de RNA, a capacidade de sofrer mutação dele é muito maior, porque ele tem um grupamento lá hidroxila, um oxigênio com um hidrogênio, no açúcar do RNA, que o DNA não tem. E isso torna a molécula muito mais reativa e muito mais passível de reações químicas do que o DNA. Tá certo? Pode falar, Rayana. Ah, não, eu já falei. Já, né? Porque a mãozinha está levantada aqui. Bom, pessoal, para a aula da semana que vem, eu gostaria muito... Deixa eu ver se a internet aqui acessa de novo, né? Professor, essa aula até 9h50? Começando 7h10 e até 9h40. E começando às 7h30 até às 10h. Mas a gente vai deixar esse horário de 7h10 mesmo. 7h10 às 9h40, tá? Então, pessoal, para a aula da semana que vem, eu queria que vocês fossem aqui no Encontro 3, e aí vocês já podem acompanhar a aula da semana que vem já com um slide, né? Esses slides que é o projeto, vocês já podem acompanhar a aula com ele. É esse aqui, ó, Origem e Evolução das Células. E aí eu gostaria que vocês assistissem esses 2 vídeos aqui também, que já está postado, que ele vai muito ajudar para a aula da semana que vem. Porque essa aula que fala sobre a origem da vida na Terra, ela é um pouco, assim, abstrata. Eu vou explicar, mas assim, com a animação, com o vídeo, mostrando, né, desde a formação lá dos mares, dos oceanos, o caldo primitivo e primordial, como que as moléculas se organizaram para formar a primeira célula, e isso, assim, visualizado em vídeo, fica muito mais interessante, tá certo? Na sexta-feira da aula que vem do senhor, é obrigatório ir na faculdade? Então, aí, isso são informações que eu preciso pegar com a coordenadora, porque é o seguinte, o aluno vai ter presença só se ele estiver lá, ou ele tem presença se ele acessar pelo Teams, porque você vai poder acessar a aula de casa, porque lá na faculdade vai ter uma estrutura com microfone, e eu vou abrir o Teams lá para projetar os slides para quem está em casa, tá? Aí, porque é só para me organizar. Essas informações é o que eu vou pegar com a coordenadora para passar para vocês hoje. Que tá foi bom. A Débora, né, que pegou meu número, não foi? Sim. Aí eu vou passar para a Débora essa informação e ela transmite para o grupo falando a respeito disso. Tá bom. Pessoal, mais alguma dúvida ou questionamento? Não. Tranquilo? Tranquilo. Assim que eu fizer o download da gravação da aula de hoje, eu já posto lá, tá certo? Para os colegas que não assistiram, vocês avisam para assistir a aula. Se vocês quiserem rever a aula, vai estar postado lá. Até amanhã ela aparece para vocês, o vídeo, tá certo? Então, pessoal, obrigado, fiquem com Deus, até semana que vem, se cuidem, e eu desejo um semestre produtivo e abençoado para todos nós. Tchau. Se Deus quiser. Avisa a gente caso alguma atualização. Ih, já era. Pode deixar, Nossa, eu vou passando para a Débora e ela manda no grupo, tá bom? Isso mesmo. Tchau. Ah, ok. Muito obrigado. Obrigadão, com Deus. Ou como é que é? O professor vai fazer... Aí tem que sair dessa aqui, né, gente?